O medo da realização de uma biópsia é um medo real, e eu queria comentar sobre um caso que eu fiz ontem, um paciente que chegou para a gente fazer uma biópsia de pulmão, né? De um paciente que descobriu um nódulo de pulmão em outubro do ano passado e veio fazer a biópsia apenas ontem, novembro desse ano, então aí totalizando 1 ano e 1 mês, desde que ele descobriu um nódulo na região do pulmão, que foi indicado a realização de uma biópsia, e ele simplesmente pelo medo, né, se deixou paralisar e não realizou a biópsia e ficou sem o resultado, né? Por ele não ter feito nenhum tipo de tratamento, aquela lesão que tinha cerca de 1 centímetro em 2024, agora em 2025 chegou ontem para mais de 3 centímetros, né? Isso muda o estágio da doença, isso muda a gravidade, tratamento e prognóstico. Eu queria conversar um pouquinho sobre esse tema com vocês hoje, né? Eu sou o Dr. Adalberto Megali, sou médico, sou cirurgião e radiointervencionista e realizo procedimentos minimamente invasivos. Queria pedir a ajuda de vocês para se inscrever aqui no nosso canal. Esse nosso canal aqui é novo, e eu sei que minha especialidade ela é restrita, né, no país, então a ideia é que a gente possa levar mais conhecimento aí para que as pessoas possam de alguma forma ter acesso à saúde, que seja através dessa plataforma do YouTube, né? Então vamos conversar, né? Eu sei que cada paciente para realizar um procedimento, né, por menos invasivo que seja, tem o seu tempo, né? Então é preciso sim preparo, é preciso que esse paciente esteja bem acolhido, e se você está passando por isso, é muito importante que você tenha uma rede de apoio, suporte, familiares, guarde isso para você, porque nesse momento você precisa sim de ter pessoas que possam estar passando por isso junto com você, porque não é simples. Eu entendo que o medo pode vir, mas a gente precisa ter muita responsabilidade quando a gente encontra uma lesão dessas, né, ou uma suspeita de um diagnóstico, por mais grave que seja, não vai atrás, porque isso pode sim evoluir para um desfecho pior e complicar as chances de cura lá no futuro. Como foi o caso desse paciente, né? Se esse paciente tivesse feito a biópsia lá atrás, tivesse diagnosticado a doença, ele estaria no estágio 1, e agora ele já foi para o estágio 2, onde o tratamento é diferente, mais invasivo, a gente precisa ser mais invasivo agora. Os efeitos colaterais vão ser mais agressivos e a chance de cura também acaba reduzindo nesse contexto, né? Por isso, é muito importante a gente tapar, né? Agora, como que a gente faz para ter menos medo, né? Como que a gente pode fazer para ter menos medo de fazer um procedimento? Procedimento que com certeza é preciso, né? Não teria sido indicado se não fosse necessário, né? E a gente vê tanta gente fazendo botox, procedimentos estéticos por aí sem medo, mas na hora da gente fazer procedimentos médicos a gente tem que ter a mesma clareza de que é necessário, né? Como não ter medo? Olha, existem 2 medos que vocês têm na hora de fazer procedimentos como biópsias, né? O primeiro é o medo do resultado, né? Se isso vai vir algo maligno ou benigno, ou se vai precisar fazer cirurgia, por aí vai. O medo que vem depois do resultado, né? Sobre isso, o que eu falo para a maioria dos pacientes? Apesar da gente ter medo, a gente precisa ter esse resultado para tomar uma conduta, né? Independente se for maligno ou benigno, se for agressivo ou não, a gente precisa desse resultado para que a gente consiga saber, pelo menos, o que a gente vai fazer, né? Porque sem esse resultado a gente não consegue nem dar um start no tratamento. Mesmo que não seja um tratamento curativo, seja pelo menos para aliviar os sintomas, a gente precisa saber o que está acontecendo. Porque a partir daí, a gente consegue tomar as condutas necessárias para o seu caso. Então o medo do resultado precisa ser refutado com todas as forças, porque independente do seu medo ou não, não vai mudar o que está acontecendo ali dentro. Então é muito importante que você se conscientize disso e tome as ações que precisam ser tomadas, no caso biópsia, cirurgia, enfim, que você estiver se preparando. Agora, como ter menos medo em relação ao procedimento? Essa eu fiquei pensando bastante, refletindo, né, e eu fiz uma correlação com o medo de voar, né. Meus pais não moram aqui em São Paulo, então eu pego bastante avião e eu não gosto de voar. Tenho medo de turbulência, tenho medo, por mais irracional que seja, fico com receio quando eu vou voar, né. E uma coisa que me ajuda muito e que com certeza ajuda bastante os pacientes também, é a gente ter conhecimento do que está acontecendo, né. Quando a gente estuda o que está acontecendo, quando a gente conhece exatamente o que está acontecendo, nós vamos ter menos medo.
né? Então é muito importante vocês falarem com os médicos que vão realizar os procedimentos de vocês, para vocês entenderem os riscos, as complicações e principalmente o que vai ser feito com vocês numa eventual complicação. Porque assim como a aviação, onde você tem redundâncias, na medicina também acontece a mesma coisa. A gente sempre entra preparado para fazer o seu procedimento, já esperando que complicações podem acontecer. E para cada tipo de complicação, nós temos sim uma conduta para reverter. Então você nunca vai entrar num procedimento onde isso não foi antes pensado e preparado. Porque nós temos o treinamento para poder fazer desta forma. Então certamente os profissionais que vão estar te atendendo vão estar com este cuidado. Não se preocupe. Não estou dizendo que complicações não acontecem. É claro que acontecem, podem acontecer. Mas sempre as complicações têm como serem balizadas. E quando você vai realizar um procedimento, o seu médico já pensou nisso tudo, eu tenho certeza. E ele já tomou as precauções e já tem ali o plano B para caso qualquer tipo de intercorrência aconteça com você. Entender exatamente o procedimento, como ele é feito e criar uma relação com o seu médico vai com certeza te deixar mais calmo, mais tranquilo para realizar o procedimento. Muitas vezes você não vai conseguir fazer uma consulta presencial com o seu médico, seja porque você não tem tempo, seja porque o médico também está mais atribulado, mas às vezes uma consulta online já resolve, uma orientação online já vai poder te ajudar a reduzir teu medo do procedimento, seja uma biópsia, uma cirurgia, seja um tratamento que for. Pequenas trocas de conversas, a gente sabe que vocês pacientes ficam mais tranquilos e nós, como médicos, também nos sentimos mais seguros para poder apresentar as nossas impressões sobre o seu caso. E aí a gente poder conversar cada vez mais sobre todos esses fatores que eu estou explicando para vocês, trazendo mais segurança para o procedimento. Essa é a minha dica. Para você que está com muito medo de fazer uma biópsia, um procedimento, procure saber mais sobre o seu procedimento que vai ser realizado, a técnica que é feita, qual que é a tecnologia por trás. Todas essas curiosidades, quando a gente vai descobrindo, com certeza vão te deixando mais tranquilo, porque você vai ver a quantidade de coisas que tem envolvidas ali e a quantidade de medidas de segurança que são tomadas antes de qualquer procedimento, por mais simples que ele seja. Tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado. Mandem esse vídeo para mais pessoas. Como eu disse, a minha especialidade ela é restrita no Brasil. A gente precisa levar esse tipo de conhecimento mais adiante para outras pessoas, através do YouTube. Mantenham acompanhando a gente aqui e a gente vai conversando nos próximos vídeos.